Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a alteração do contrato de trabalho. Dentro desse tema, não tem como a gente não falar do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, que é um dos mais importantes dentro do direito do trabalho, porque ele veda alterações objetivas no contrato de trabalho que causem prejuízo para o empregado, né? E ele vem lá no artigo 468 da CLT, que nos mostra que só será lícita a alteração do contrato de trabalho se houver consentimento do empregado, porque em regra as contratações unilaterais elas são vedadas, e se houver ausência de prejuízo ao empregado, tá? Isso por quê? Para evitar que o empregador haja arbitrariamente na estipulação e na condução das regras daquele contrato de trabalho. Bem, quando a gente fala de prejuízo, a gente tem que considerar que ele pode ser prejuízo direto ou indireto. O prejuízo direto é quando o empregador de fato reduz, por exemplo, o salário do empregado. Ele vai lá, sem ser por negociação coletiva, e diminui o salário do empregado. E o prejuízo indireto é quando, por exemplo, o trabalhador recebe por peça produzida e aí o empregador vai lá e reduz drasticamente o repasse de tarefas para ele. Isso é um prejuízo indireto. Então, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva veda que ocorra prejuízos diretos ou indiretos para o trabalhador. E aí a gente tem que considerar que quando eu grifei aqui contratual lesiva, é porque as alterações contratuais que sejam mais favoráveis para o trabalhador, elas são permitidas no direito do trabalho. Tá? Então, se for para estipular um patamar superior ao que se encontra no contrato ou ao que se encontra na lei, essas alterações são perfeitamente possíveis. Tá? E aqui, quando eu falo para você que a alteração ela exige o consentimento do empregado, ela exige se não causar nenhum dano a esse trabalhador. Então, imagine que o empregador ele decide alterar a jornada de trabalho de 8 para 10 horas diárias. E o trabalhador concorda com isso. É possível? Essa alteração é permitida? Não, mesmo ele tendo concordado. O consentimento dele só é válido se for para beneficiá-lo. Se for para prejudicá-lo, não. Porque os direitos trabalhistas eles têm a natureza de irrenunciáveis, de indisponíveis, tá? Então, preste atenção nesse ponto. E aí, essa é a regra. Mas toda regra tem sua exceção. E qual que é a exceção ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva? É o ius variandi do empregador, que está aqui, ó. O ius variandi é o poder que o empregador tem de, em determinadas situações, alterar o contrato de trabalho, alterar objetivamente questões, cláusulas do contrato de trabalho. E aí a gente vai ver que o ius variandi, ele pode ser ordinário ou extraordinário. Ele será ordinário quando o empregador puder fazer pequenas alterações que não causem prejuízos para o contrato de não causem prejuízo para o empregador dentro do contrato de trabalho. Então imagine, ele pode alterar regras de organização do ambiente de trabalho, ele pode fazer pequenas alterações no horário de entrada e de saída do trabalhador da empresa, né? Então ele pode estipular, por exemplo, o trabalhador antes não precisava ir de uniforme, e ele determina que a partir de tal data todos os trabalhadores deverão ingressar na empresa trajando uniforme. Isso é o ius variandi ordinário, que é uma pequena alteração. Já o ius variandi extraordinário é o que permite alterações prejudiciais, né? É o caso, por exemplo, da reversão do trabalhador que ocupava um cargo comissionado, né? Um cargo de confiança, e aí ele reverte ao cargo de origem, perdendo inclusive a gratificação de função. Então, essa é uma alteração prejudicial? É uma alteração prejudicial, mas a lei permite que o empregador possa reverter esse trabalhador que ocupava um cargo de confiança, recebia mais pela função que exercia, em razão da maior responsabilidade, da fidúcia estabelecida ali em grau mais elevado com o empregador, ele perde e volta a receber menos. Isso é permitido, tá?
Então, como o empregador possui ius variandi, o poder de alterar objetivamente o contrato de trabalho em algumas situações sem a concordância do trabalhador, caso, né, esse poder exceda, que ele não é absoluto, ele não é ilimitado, caso exceda os limites da razoabilidade, o empregado ele pode se opor, né, porque ele também tem o direito de resistir, né? Inclusive, em algumas situações, ele pode até pedir a rescisão do contrato de trabalho, né, rescisão indireta do contrato de trabalho, porque o empregador ele está descumprindo, né, a boa razão, está descumprindo as normas pactuadas de razoabilidade daquele contrato, tá? E aí eu trouxe algumas situações para exemplificar as alterações do contrato de trabalho e verificar se são possíveis ou não. E a gente vai começar pelo rebaixamento de função. É possível que o empregador tire o trabalhador de uma determinada função e coloque em outra de menor valor social, de menor valor moral? Não, não pode. Hipótese alguma, né? Hipótese alguma não, perdão, né? No caso da reversão vai poder, mas em outras situações que não sejam reversão, não. Por quê? Causa um dano moral ao trabalhador. Ele sai de uma função que tinha um determinado prestígio e ele é rebaixado para outra que de menor valor social para aquela empresa, né? Para aquele grupo. Ainda que haja manutenção do salário, não é possível rebaixar o trabalhador. Rebaixamento de função é ilícito e não pode sequer, como punição, não é possível sequer que o empregador utilize do rebaixamento de função para punir o empregado que de repente tenha cometido, por exemplo, uma falta grave na empresa. Não pode. A questão da reversão, que eu tinha comentado, o trabalhador ocupa uma função de confiança, recebe uma gratificação de função em razão disso, e aí o empregador vai lá, tira esse trabalhador dessa função melhor remunerada, né, de melhor prestígio, de maior confiança, e reverte ao cargo de origem, que ele ocupava antes dessa promoção, antes de ocupar esse cargo de confiança. Isso é possível, inclusive é a única hipótese permitida pela lei de rebaixamento de função, aqui, ó, né, que é justamente a reversão. Então ela é autorizada, ela é possível, tá? A questão de readaptação. Quando a gente fala de readaptação, a gente está falando do trabalhador que sofreu um acidente do trabalho e ele voltou para o serviço com a recomendação do INSS de que ele seja readaptado de função, porque ele não vai conseguir mais exercer a função que ele exercia antes. No caso, a readaptação é permitida desde que não haja redução salarial. Então, o trabalhador readaptado de função, ele tem o direito a permanecer com a última remuneração que ele recebeu na empresa antes do acidente, tá? E é por esse motivo de não ser permitida a redução salarial desse trabalhador, é que ele não pode servir de paradigma lá nos pedidos de equiparação salarial, né, do artigo 461. Então, o parágrafo 4º do artigo 61 proíbe que o trabalhador readaptado sirva como paradigma, tá bom? A questão da promoção eu quis trazer porque eu acho ela bastante interessante. Imagine que você ocupa uma determinada função na empresa. E aí o empregador vem, te chama lá no escritório e te oferece uma promoção na empresa, né? Uma promoção de função com uma melhor remuneração. Só que aí você não pode aceitar essa promoção por razões pessoais. Isso é permitido? Bem, é permitido desde que a promoção não esteja prevista em quadro de carreira da empresa. Se estiver, quando você foi contratado, você teve contato com o quadro de carreira, você sabe que a promoção é um passo dentro da empresa, né, para a progressão na carreira. Então, se houver quadro de carreira e você se opor à promoção, isso é ato de insubordinação e dá ensejo à justa causa, tá? Dispensa por justa causa. Então, fique atento nesse ponto aí da promoção. Obviamente, esse é um ponto que há divergência na doutrina e na jurisprudência, né? Mas o que se tem entendido é que ele pode recusar desde que não haja previsão da promoção em quadro de carreira. Redução de jornada. É possível reduzir jornada? Perfeitamente, desde que não haja redução de salário, tá? Então, imagine que o trabalhador tem a jornada de 8 horas diárias e o empregador resolve reduzir para 7 horas e meia diárias e 41 semanais.
Ótimo, isso é possível, mas ele não pode reduzir o salário desse trabalhador. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, quando a gente fala de redução de jornada, é que se o empregador reduz a jornada desse trabalhador, ele não pode mais aumentar depois, porque aí sim a redução será lesiva. Então, se ele reduziu, ele tem que manter ali aquela jornada. Ele pode reduzir mais, mas aumentar ele já não vai poder. Então, tem que tomar cuidado com a redução de jornada. Quando ocorre redução de jornada, né, a gente entra na questão salarial. O salário, gente, ele só pode ser reduzido em algumas hipóteses, né? A primeira delas é pelo comando constitucional, né, do artigo 7º, que o salário só pode ser reduzido por meio de negociação coletiva, tá? Outra hipótese de redução salarial que a gente tem que considerar é justamente quando fica, e aí você pode até questionar, professora, mas você comentou que o consentimento do empregado, ele não é válido quando a alteração contratual for lesiva. Realmente, mas aqui há uma hipótese de redução salarial, que é o caso quando o empregado ele possui um interesse extracontratual na alteração. Não é uma alteração que ele tem finalidade de repercussões naquela relação, não, é extracontratual. E aí o professor Ricardo Rezende ele dá um exemplo interessante, que é do trabalhador que labora e ao mesmo tempo faz estágio, ele faz faculdade e faz o estágio. E aí ele precisa manter o trabalho, mas ele precisa reduzir a jornada para conseguir cumprir a carga horária de estágio e então poder se formar no curso. Nesse caso, haverá redução da jornada com a consequente redução salarial. Né? Nesse caso é possível, tá? Porque o interesse é extracontratual. Outra hipótese de redução salarial ligada aqui à redução de jornada é o caso da jornada do professor que recebe por hora-aula, né? Quando o número de turmas ou o número de alunos é insuficiente, isso não é alteração contratual lesiva, né? Pode haver a redução do salário, porque não houve a redução do valor da hora-aula, né? Houve em relação ao montante final, porque o número de turmas diminuiu, o número de alunos diminuiu. Mas em relação ao valor da hora-aula, não. Isso para os casos de professores, lembrando mais uma vez, que recebem por hora-aula, tá? E também é possível reduzir o salário e a jornada quando se adota o regime jurídico de trabalho em tempo parcial do artigo 58A da CLT, tá? Isso aí é possível, ok? Outro ponto que a gente tem que passar é a questão da transferência de turno, né? O trabalhador, ele trabalhava à noite, recebeu o adicional noturno das 22 às 5, vamos imaginar que é o trabalhador urbano, e aí o empregador resolve alterar ele de turno, passar ele para o dia. Isso é possível? Porque é mais benéfico à saúde do trabalhador, inclusive com a supressão do adicional noturno, porque ele é um salário-condição, né? Ele não é um salário permanente, ele é um salário-condição. Então, suprimir o agente causador do dano, que é o trabalho noturno, que prejudica a saúde física, mental e o convívio social e familiar desse trabalhador, eu posso suprimir, acabou o agente, eu posso suprimir o adicional perfeitamente, e aí transferir esse trabalhador para o dia. Mas a transferência do dia para a noite não é possível, porque essa é mais prejudicial. Eu tiro o trabalhador de uma situação mais benéfica e coloco numa situação em que ele terá um desgaste maior, né, para o organismo, para a mente, enfim, então não pode. E aqui não deu para colocar, mas você anota aí a questão da alteração de jornada de turno ininterrupto de revezamento de 6 horas para alteração para o turno de hora fixa em 8 horas. Isso é possível? Por quê? O turno ininterrupto de revezamento ele também é prejudicial para a saúde do trabalhador, porque vai ter dia que ele vai trabalhar de manhã, vai ter dia que ele vai trabalhar à tarde, vai ter dia que ele vai trabalhar à noite. Então, essa inconstância da prestação de serviços faz muito mal para a saúde, né? Para o sono, para a higiene, para a higiene do trabalho, né? Higiene laboral, medicina do trabalho, enfim, isso faz muito mal para o corpo do trabalhador. Então, eu posso tirar o trabalhador do turno ininterrupto de revezamento em jornada de 6 horas e passar ele para uma jornada fixa de 8 horas por dia, tá? Então, isso é perfeitamente possível, porque é mais benéfico para o trabalhador. Bem, e as duas últimas hipóteses que a gente vai tratar aqui
é da alteração do regulamento de empresa e da forma de remuneração. Bem, a alteração do regulamento de empresa, ela é permitida? É. Mas como as cláusulas do regulamento de empresa, elas aderem ao contrato de trabalho, as novas normas só serão aplicadas aos trabalhadores contratados após essa alteração, tá? É o que consta da súmula 51 do TST. Já em relação à forma de remuneração, ela também é possível, mas deve ser mantido o patamar salarial anterior. Imagine a seguinte situação: o trabalhador era comissionista, recebia ali em torno de R$3.000 por mês a título das comissões, e aí a sua forma de remuneração é alterada para salário fixo. Nesse caso, somente é possível alteração se for mantido o patamar anterior de R$3.000. Não pode receber menos de R$3.000, tem que ser de R$3.000 para cima, ok? Então é permitido nessa condição. Bom, hoje nós vimos aí então as questões mais importantes relativas à alteração do contrato de trabalho, os pontos principais. Se você gostou, dá um like, comenta aí pra gente, nos siga nas redes sociais, estão todos os contatos aqui do lado. E, obviamente, sugira temas, né, que você queira estudar, talvez você não tenha aprendido com tamanha profundeza na faculdade e você quer conhecer melhor. Põe aqui nos comentários os temas que a gente seleciona, faz as aulas para você, tá bom? Grande abraço, bons estudos e até mais!